Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O santo do dia 25 de janeiro de 2023, quarta-feira. Na verdade, são vários santos: Santo Ananias, São Gregório de Nazianzeno, ou São Gregório de Nazianzo. Mas neste dia é comemorada a festa da conversão de São Paulo Apóstolo, devido à sua importância extrema para o cristianismo. Então, vamos falar sobre São Paulo. E depois vamos mencionar outros santos deste dia, 25 de janeiro. Saulo, que depois tomou o nome de Paulo, nasceu em Tarso, capital da Cilícia, da tribo de Benjamim, era judeu de nação. Logo, ele recebeu também o título de cidadão romano. O seu pai pertencia à seita dos fariseus, ou seja, pertencia ao grupo dos judeus que exerciam a profissão de observar a lei e de seguir a moral mais severa, mas era considerada dentro do próprio judaísmo uma seita, sectários, pessoas que dividiam a religião de uma forma geral. Passou os primeiros anos de sua vida em Tarso estudando as ciências gregas, que na época eram as mais elevadas. Dotado de muito amor ao estudo, foi estudar na escola de Gamaliel, em Jerusalém, para aprofundar-se no conhecimento da lei, buscando colocá-la em prática. Quando estudava com Gamaliel sobre o judaísmo, ele conheceu também o cristianismo, que na época era tido como uma seita também. Tornou-se então um grande inimigo dessa religião e dos seguidores dela. Tanto que a palavra de Deus testemunha que na morte de Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele fez questão de segurar as capas daqueles que o apedrejaram, como uma atitude de aprovação. São Paulo estava determinado a destruir o cristianismo. Saulo, na verdade, Saulo de Tarso. Autorizado a buscar e identificar os cristãos, prendia-os. Enfim, acabava com o cristianismo. O intrigante é que São Paulo pensava estar agradando a Deus. Ele fazia seu trabalho por zelo, mas de maneira violenta, sem discernimento. Era um fariseu que buscava a verdade, mas estava fechado à verdade encarnada, o Cristo. Como ele passou da ira à conversão? Sua ira contra os cristãos crescia à medida dos seus bons resultados. Ele obteve do sumo sacerdote Caifás poderes discricionários para pesquisar a vida de todos os cristãos e de os castigar. São Paulo entrava nas sinagogas, açoitava aqueles que acreditavam em Jesus e colocava em execução todos os meios para obrigar os cristãos a blasfemarem contra o santo nome de Cristo. Encontramos no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos o testemunho escrito por São Lucas. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que seguissem essa doutrina. Durante a viagem, estando já em Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente, vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então diz: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão, ou dar pontapés contra a ponta de faca ou de lança. Trêmulo e atônito, disse Saulo: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. Pelas águas do batismo,
se transforma de Saulo de Tarso em Paulo, o apóstolo Paulo. O batismo de Saulo é apresentado por Ananias, um cristão comum, mas dócil ao Espírito Santo. Apareceu-lhe o Senhor em visão e disse-lhe: levanta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura em casa de Judas a um chamado Saulo de Tarso, porque ele está ali orando. Procurando Saulo no local indicado, colocou as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Saulo levantou-se, cheio de alegria. Ananias declarou-lhe que o Senhor lhe tinha dado a entender a respeito de sua vocação e o batizou, conforme Atos capítulo 9. A festa litúrgica da conversão de São Paulo, própria da Igreja Latina, apareceu no século VI. A comemoração do dia 25 de janeiro tem o intuito de considerar as várias facetas do apóstolo por excelência. Pertence a Jesus desde o momento em que, no caminho para Damasco, foi vencido pelo amor de Cristo e transformou-se no maior apóstolo do Evangelho. Minha oração. Na conversão de Paulo, percebemos que perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. Por isso, rogamos a conversão e mudança daqueles que hoje procuram fazer o mal para os cristãos. Que nessa inimizade surjam as maiores graças de transformação de vida. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Outros santos e beatos celebrados em 25 de janeiro. O próprio Santo Ananias, discípulo do Senhor, que batizou Paulo depois de sua conversão, século I. Santo Artemas, Itália, século III. Santo Agileu, Tunísia, século IV. São Gregório, de Nazianzo, na Capadócia, hoje Turquia, ano 389, um grande lutador contra o arianismo. São Bretanião, Romênia, século IV. São Palemon, século IV. São Popão, ano 1048. Beato Henrique Suso, ano 1366. Beato Antônio Migliorati, ano 1450. Beata Arcângela Girlani, ano 1495. Beato Manuel Domingo e Sol, ano 1944. Do campo de concentração de Dachau, perto de Munique, na Alemanha, o beato Antônio Sviadek, presbítero e mártir, ano 1945. E, ainda na França, São Preste, bispo, e Santo Amarino, ano 676. São Paulo Apóstolo, rogai por nós.